E que delícia podermos compartilhar o que a constelação familiar nos traz de novidades, o que nos traz de visão, de ampliação de consciência. Então, gente, é a gente saber que tudo no universo está no lugar certo. E quando nós conseguimos enxergar isso, nós começamos, por um processo que o Bert Hellinger fala, que é a gratidão, que é dizer sim ao que é. Então, o primeiro passo para que a gente evolua é dizer sim ao que é. Mas como eu vou dizer sim a uma guerra, sim a um cachorro que está sofrendo na rua, sim a uma criança que foi abusada sexualmente, sim, a essas coisas que na nossa visão momentânea é uma atrocidade. A gente só consegue modificar e entrar em acordo com gratidão quando a gente consegue perceber que tudo está no seu lugar. Mesmo as grandes tristezas, as grandes dificuldades, as grandes crises, tudo está no seu lugar para aquele momento, para aquela pessoa. E quando vem, no nosso caso, algo que a gente reclama, que a gente fala, meu Deus, eu não consigo lidar, tenho muita dificuldade em lidar com tal pessoa, porque tal pessoa não conversa, porque tal pessoa é ignorante, porque tal pessoa é ainda difícil de se dialogar, ou difícil de entrar num acordo, difícil de ouvir, Tem pessoas que você conversa que elas não querem ouvir. Tem pessoas que vivem num nível de superficialidade tão grande que elas não conseguem se aprofundar. E todas essas pessoas, gente, elas não conseguem se aprofundar porque existe muita dor. E quando existe dor, é melhor a gente viver na superfície, entendeu? Viver nas revistas de fofoca, viver nas novelas, viver a vida do outro, Eu li o livro mais recente do Amir Klink agora, que eu até aconselho vocês a lerem, é um livro belíssimo, é um livro que tem o rosto dele, eu nem sei o nome do livro, porque o livro é tão gostoso de ler, e ele fala justamente sobre isso, sobre a gente viver a nossa vida numa história tão rotineira, que a vida realmente, para quem realmente não quer se aprofundar na vida, se aprofundar nos movimentos de evolução, vive uma vida pequena, Então, Fernando Pessoa já dizia isso, valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quando a gente consegue perceber que tudo que está na nossa vida é necessário para o nosso crescimento, a gente não precisa mais do sofrimento para crescer. Então, a gente, com a amplitude de consciência, a gente já começa a fazer os movimentos. Quando nós fazemos uma constelação familiar, nós temos essa grande oportunidade. Constelação não é um método terapêutico, é um método de evolução espiritual. Não é um método que, olha, então agora arrumei mais uma pessoa para dizer que eu sou vítima nessa história. Não. A constelação é uma forma de você enxergar o porquê você está nessa história. E daí a gente não precisa mudar o mundo, porque tudo o que está no mundo está certo. Deus não é errado, As leis, elas estão aí para equilibrar tudo. E quando a gente vê que alguém está sofrendo, o que a gente espera dessa pessoa? A gente espera que acabe o sofrimento. Não, a gente espera que ela entenda o porquê ela está sofrendo. Então, acabar o sofrimento não significa que aquela pessoa cresceu. Assim conosco também. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente fala, puxa, eu quero olhar para uma doença, para uma dor que eu tenho sentido há muito tempo, seja uma dor nas costas, seja uma dor de estômago, seja uma dor emocional, uma tristeza, um vazio toda vez que eu acordo, Eu fiz uma constelação para isso, Uma vez eu tinha uma dor emocional, mas isso já vinha se arrastando há muito tempo. Toda vez que eu acordava, eu sentia aquela tristeza. Parecia que eu ia morrer. E eu fui fazer uma constelação e apareceu nessa constelação que eu fui gerada gêmea. E é interessante porque meu irmão se casou com uma mulher que é gêmea. Já tinha namorado com uma outra pessoa também. Enfim, eu já tinha namorado com uma pessoa que era gêmeo.
E é interessante porque fala, por que está aparecendo gêmeo, 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 né, na minha frente? E pessoas videntes, às vezes, desde que eu era criança, olhava para mim e falava, nossa, tem um menino ao seu lado. Nossa, a gente vê um menino, acho que você vai ter um menino quando você, né? E eu não tive filhos, não quis ter filhos, e sempre aparecia essa criança. Até que quando eu fiz uma constelação familiar, apareceu que eu tinha sido gerada gêmea. E que, obviamente, quando eu acordava, é como, novamente, quando eu nascia, ou eu estava nesse mundo, né? Porque uma parte do sono a gente vai para outro mundo, outra parte a gente fica aqui. Então, eu lembrava dessa criança, eu lembrava dessa pessoa que, de alguma forma, eu tenho uma conexão grande, né, com ele. E então foi feita a constelação e foi super bonito. E depois disso, nunca mais eu tive essa sensação. E daí você pode dizer, nossa, mas parece que foi uma coisa tão subjetiva, né? A constelação às vezes parece ser algo que eu não acesso, que é subjetivo. Mas, gente, muda a nossa vida. A nossa vida não é só o que a gente enxerga aqui. Aliás, o que a gente enxerga aqui é 1% da realidade. A própria Kabbalah fala isso. Nós só enxergamos 1% da realidade. O resto dos 99% é uma realidade espiritual que a gente pode conhecer através da constelação familiar. E podemos resolver para que a nossa vida aqui seja cada vez mais lúcida. Porque ter uma vida, mas não ter uma vida lúcida, né? Então tem gente que fala, puxa, a pessoa está lá vegetando em coma, não está lúcido. Ou a pessoa está lá, de repente, vivendo uma vida superficial, não está lúcida. Mas nós também não estamos. A gente vive uma vida muito sem consciência. Por isso é importante, quando nós fazemos uma constelação familiar, a gente começa a perceber que se algo está em crise, é porque está em desordem. Então, quando a gente fala tudo está em ordem no universo, se tem uma crise ali, um espinho doendo no meu dedo, é porque tem uma ordem que precisa ser colocada. E colocar em ordem não é uma coisa tão difícil. É a gente saber que no meu lugar, na minha árvore genealógica, por exemplo, eu quando sou filho, quando sou mãe, quando sou irmã, né? Então, quando eu consigo enxergar, quando sou mulher, quando eu consigo enxergar o meu papel e fazer só o meu papel, nada além disso, eu coloco as outras coisas em ordem, né? Quando eu começo a perceber que a minha vida vai além da minha família, aliás, vai além da sociedade, vai além das religiões, né, vai além de tudo que tem aqui no planeta, então eu posso ainda cada vez mais me ampliar. Isso não exclui nenhuma religião, não exclui a nossa família, não exclui as pessoas, não exclui a nossa encarnação nessa vida, não exclui nada. Muito pelo contrário, inclui para que eu possa, então, ficar livre para crescer, né? O próprio Amir Klink falou, né, nessa parte do livro, numa parte do livro que ele queria ir para a Antártica porque ele queria ter tempo, né? Então, ele ia ser dono do tempo dele, né? E sozinho. Interessante que ele percebeu que quando chegou lá, ele tinha que fazer a própria água doce, né? Cuidar, né? Não fazer, mas cuidar para que tivesse água para ele, água potável. Ele tinha que lavar, tinha que cozinhar, tinha que ser mecânico do barco, enfim, toda a manutenção. E quando ele via, o tempo já tinha passado, né? E daí ele percebeu que nós não somos donos do tempo, né? Tá aí Saturno, né? Para nos mostrar isso, os nossos limites aqui. Mas os nossos limites espirituais, eles não existem. O tempo na espiritualidade não existe. Então, esse lugar, essa dimensão, quando nós vamos através desse campo de constelação, para dar o nosso salto quântico, ali nós podemos enxergar e ali nós podemos ver que o tempo, ele é um aliado, né? Não é algo que nos prende, é um aliado. Aliás, tudo o que a gente acha, né? Por exemplo, ele fala também nesse livro da disciplina, né? Olha, quem tem disciplina está preso. Não, quem tem disciplina está livre, porque você já fez suas coisas, né? E daí sim, você tem mais tempo para ver aquilo que é melhor para a sua vida. Então, gente, eu falo sobre a constelação porque eu
não conheço nenhum método onde a gente enxergue de uma forma tão ampla a história da nossa vida espiritual, a história da nossa vida real, né? Histórias surpreendentes. Esses dias veio um rapaz constelar, parte financeira, não vai. De repente a gente abre uma constelação e aparece um aborto. E daí pergunto para ele, você teve um aborto? Sim, eu tive. Mas muita gente pode dizer, mas o que tem a ver um aborto com a minha parte financeira? Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade de que a gente pode excluir qualquer coisa na nossa vida, as pessoas, a gente mesmo, quantas vezes a gente se exclui, isso é um horror, né? Se exclui da vida, se exclui das coisas. Então, é importante a gente ver que sim, um aborto pode fazer grande diferença se a gente não olha para ele. Tudo o que a gente pode olhar num campo de constelação muda, já mudou, não tem mais como. Esse homem, depois que ele agora olhou, ele teve consciência, né? Não que ele não tivesse, mas ele agora tem uma consciência de uma forma mais ordenada, ou seja, agora eu posso receber essa criança, né? Como eu não pude fazer naquela época, mas agora eu te dou um lugar, agora eu te dou um lugar no meu coração. Eu te dou a minha atenção, eu te dou o meu olhar, né? De uma forma madura, responsável. Não só, tá bom, eu já fiz alguns rituais, né? Então os rituais são extremamente importantes, mas é importante que a gente olhe de fato para o que está acontecendo com a nossa vida. Então a constelação é um processo maravilhoso espiritual de crescimento, de evolução, de lucidez daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que está prendendo a nossa vida, daquilo que segura algo e eu não sei o que é. Então, se existem pessoas, situações que eu ainda não olhei, né, seja dessa vida, de outras vidas, essas situações estão aí. Elas não vão fazer assim, mas agora eu estou olhando para frente, essas situações foram embora. Não, elas estão aí. E elas vão aparecer novamente, de formas maiores, de formas mais drásticas, se eu realmente não olhar. Então é importante que eu olhe, que eu tome consciência agora que eu possa tomar outros passos.